Universidade Federal de Minas Gerais, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Química. Seminário de Química Orgânica Experimental. Esse conteúdo foi produzido para a disciplina de Química Orgânica Experimental, ministrada pelo professor Marcelo Andrade Chagas no segundo semestre de 2020. Os alunos que compõem a equipe são Luciana Torres, Thaís Gomes, Vinícius de Freitas Alves e Wesley Bonifácio. No tópico 1, nós vamos explicar como a reação de sulfonação do benzeno em relação à reação de nitração do benzeno ajudam a evidenciar o tipo de mecanismo para estas reações químicas. No tópico 2.1, falaremos da rota de síntese do ácido acetil salicílico, com explicações do mecanismo e conceitos de cada etapa. No tópico 2.2, abordaremos a rota de síntese do paracetamol, com mecanismos e explicações conceituais de cada etapa. Diferentes isótopos no mesmo elemento têm por definição a mesma configuração eletrônica, portanto, propriedades químicas semelhantes. Essa semelhança é a base da técnica do traçador isótopo. Um isótopo faz praticamente o que outro faz, mas a partir da sua radioatividade ou massa em comum pode ser rastreado através de uma sequência química. Agora que sabemos o que são os efeitos isótopicos, a sulfonação mostra um efeito isótopico moderado. Hidrogênio comum, prótion, é deslocado de um anel aromático cerca de 2 vezes mais rápido que o deutério. E ao contrário da maioria das outras reações de substituição eletrófica, a sulfonação é reversível, e esse fato nos dá uma pista. Na sulfonação, as barreiras de energia em qualquer lado são iguais, e assim a sulfonação geral é mais lenta para o benzeno deuterado. A forma particular da energia potencial, que torna a sulfonação reversível, também permite que um efeito de isótopos seja observado. Pelo uso de substratos aromáticos especialmente selecionados, isótopos altamente impedidos podem ser detectados em outros tipos de substituição aromática eletrófica, mesmo em nitração. Em certas reações, o tamanho do isótopo pode ser deliberadamente variado por mudanças em condições experimentais. Não pode haver dúvida de que todas essas reações seguem o mesmo mecanismo, de 2 etapas, mas com diferenças na forma das curvas de energia potencial, demonstradas na figura 1 e 2, evidenciando o tipo de mecanismo na reação. O tópico 2.1 tratará dos principais aspectos do ácido acetil salicílico e algumas rotas sintéticas para produzi-lo. O ácido acetil salicílico, muitas vezes chamado pela sigla AAS, possui propriedades analgésicas, anti-inflamatórias e antipiréticas e pertence ao grupo dos fármacos não esteroides. Trata-se de um composto de fórmula molecular C9H8O4 que possui um núcleo aromático e 2 grupos funcionais ligados a ele, um ácido carboxílico e um éster. Sua nomenclatura oficial, de acordo com a IUPAC, é ácido 2-acetoxibenzoico. O ácido salicílico foi obtido pela primeira vez em 1838 a partir da salicina, um composto presente na casca de uma espécie de salgueiro e que já era utilizado como planta medicinal. O químico responsável pela síntese foi o italiano Raffaele Piria. Em 1859, o químico alemão Adolf Hermann Kolbe desenvolveu o método de sintetização do ácido acetil salicílico a partir do ácido salicílico. Essa síntese foi uma revolução farmacêutica, visto que o ácido salicílico causava muitos efeitos colaterais e tinha alto efeito corrosivo nas mucosas ao ser ingerido. Ao receber o radical acetila, o ácido salicílico passou a ser um éster de acetato, conhecido como ácido acetil salicílico. Kolbe trabalhava nos laboratórios das indústrias Bayer quando fez essa descoberta. Em 1899, a Bayer patenteou esse medicamento com o nome de aspirina, reunindo a letra A de acetil com o nome acidum spiricum, antigo nome do ácido salicílico. O AAS, quando puro, é um pó cristalino
inodoro e branco, praticamente insolúvel em água e solúvel em álcool etílico ou éter etílico. Sua massa molecular é 180,15 gramas por mol e seu ponto de fusão e de ebulição são muito próximos, 135 e 140 graus Celsius, respectivamente. O ácido acetil salicílico não é carcinogênico, mas é teratogênico, causando má formação fetal. Sua atividade mutagênica é baixa. O fármaco aspirina possui diversas indicações médicas, dentre as quais destacam-se o alívio de dores leves a moderadas, a prevenção à formação de trombos, alívio de febre e ação anti-inflamatória. A primeira reação de síntese do ácido acetil salicílico utilizava o ácido salicílico e ácido acético como reagentes, catalisada por ácido sulfúrico. Essa reação, porém, tem como subproduto a água e, na presença de umidade, o AAS é lentamente hidrolisado, favorecendo a reação inversa, produzindo novamente ácido salicílico e ácido acético. Era necessário criar, então, uma forma de retirar a água produzida durante a reação ou utilizar outro reagente que não fosse o ácido acético. A síntese laboratorial do ácido acetil salicílico envolve 3 etapas: extração sólido-líquido, filtração a vácuo e recristalização para purificação do produto. Inicialmente, pesa-se 2 gramas de ácido salicílico em um Erlenmeyer de 100 ml, com o auxílio de uma balança de precisão. Na capela, utiliza-se uma proveta para coletar 5 ml de anidrido acético, que é vertido no Erlenmeyer contendo o ácido salicílico e, posteriormente, são adicionadas 4 gotas de ácido sulfúrico para catalisar a reação química. A mistura é aquecida sob agitação em banho-maria por 10 minutos a 50 graus Celsius, até que todo o sólido esteja dissolvido. Após o aquecimento, 2 ml de água destilada são adicionados e, posteriormente, 20 ml de água fria. Para a recristalização, a mistura é colocada em banho de gelo e resfriada até a obtenção de cristais. Os cristais seguem, então, para o processo de filtração a vácuo com lavagem com água fria, formando cada vez mais cristais com a retirada da umidade. Para finalizar o processo, os cristais são colocados em um vidro de relógio, que é introduzido em uma estufa a 90 graus Celsius por 30 minutos. Como resultado, obtém-se um produto de pureza elevada. A síntese clássica para a obtenção do ácido acetil salicílico utiliza anidrido acético no lugar do ácido acético, evitando a formação de água. Trata-se de uma reação de acetilação do ácido salicílico. A primeira etapa da reação consiste em um ataque nucleofílico do oxigênio carbonílico ao próton do ácido sulfúrico, protonando a carbonila do anidrido acético e gerando um carbocátion no carbono carbonílico. A segunda etapa da reação ocorre com o ataque nucleofílico da hidroxila fenólica do ácido salicílico sobre o carbocátion do anidrido acético gerado na etapa anterior. Forma-se, então, um intermediário altamente instável devido à carga positiva no oxigênio que liga as duas moléculas. Na terceira etapa da reação, devido à carga positiva no oxigênio ligante e à presença de uma carbonila próxima, há um rearranjo do hidrogênio, que migra para o oxigênio ao lado da carbonila do anidrido acético. Na quarta etapa da reação, ocorre ressonância de um par de elétrons do oxigênio da hidroxila do anidrido acético em direção ao carbono, o que provoca a quebra da ligação CO, eliminando o ácido acético. A última etapa da reação é a desprotonação do ácido acetil salicílico a partir do ânion HSO4-, restaurando o catalisador ácido sulfúrico e formando o ácido acetil salicílico. Há outras sínteses possíveis para o ácido acetil salicílico, porém, elas possuem desvantagens consideráveis em relação à síntese que utiliza o anidrido acético. Algumas produzem subprodutos perigosos, outras são economicamente inviáveis e ainda há as que possuem baixo rendimento. Um exemplo encontra-se nesta síntese,
que utiliza cloreto de acetila como substituinte ao anidrido acético, o que forma o subproduto ácido clorídrico em sua forma gasosa, substância irritante, corrosiva e de alta toxicidade. Boa noite, meu nome é Luciana e eu vou dar continuidade aí no trabalho falando para vocês um pouquinho do paracetamol. O paracetamol, ele é um fármaco que é conhecido também por acetaminofeno, né? Ele tem esse nome, o nome da IUPAC aí, que é N4-hidroxifeniletanamida. Ele apresenta algumas propriedades, né, analgésicas e antipiréticas. Para quem não sabe, essa palavra aí, antipirética, ela significa prevenção ou redução de febre. Esse medicamento, ele é muito utilizado para isso, né, para o tratamento da febre e de dores leves e moderadas. Ele é utilizado comumente aí por via oral, né, e os efeitos desse remédio, eles duram aí em torno de 2 a 4 horas. O paracetamol, ele raramente vai apresentar aí alguns efeitos colaterais. Um dos exemplos aí de efeitos colaterais que ele pode apresentar no indivíduo é produzir reações cutâneas graves e em doses elevadas ele pode provocar insuficiência hepática. E uma possível overdose desse medicamento pode levar aí até a morte do indivíduo. Esse medicamento ele foi descoberto na Alemanha aí no ano de 1877. Ele é considerado o medicamento mais utilizado, né, para alívio de febre e dor na Europa, bem como nos Estados Unidos. Ele também está presente na lista de medicamentos essenciais da Organização Mundial da Saúde, sendo considerado aí um dos medicamentos mais seguros. Do lado direito, eu coloquei aqui para vocês, né, uma ilustração, que é a imagem da estrutura do paracetamol e, né, no caso da sua estrutura molecular e da sua estrutura em 3D. O paracetamol, né, a gente pode perceber aí que ele nada mais é do que um anel aromático com alguns grupos funcionais, né? A gente tem aí a nitrila, né, o carbono ligado ao nitrogênio, a gente tem a hidroxila, né, o OH, e a carbonila, que é o carbono ligado por dupla com o oxigênio, né? No caso aí a gente tem um fenol com uma amida. Aqui eu coloquei para vocês algumas propriedades desse fármaco. Ele é um pó branco e cristalino, ele é estável aí em pH 4,7, né, na temperatura ambiente, a 25 graus. Ele também apresenta estabilidade a temperatura, luz e umidade. Eu coloquei aqui para vocês também algumas outras coisas, como, né, a fórmula molecular, o peso. Ele também é fracamente solúvel em éter. Bom, a preparação do paracetamol, ela é feita da seguinte forma, né? Você vai fazer a adição de 3,3 gramas de paraminofenol e 9 ml de água em um Erlenmeyer. E em seguida você vai fazer a adição aí do anidrido acético, né? No caso 3,6 ml, e isso em agitação constante, né? Contínua, no caso. Em seguida, você vai pegar esse Erlenmeyer e vai aquecer ele em banho-maria e vai observar até que você tenha uma total dissolução do material sólido que você adicionou. Posteriormente, você vai aguardar aí um certo tempo até que você tenha certeza que sua solução resfriou, né? No caso, né, do banho-maria aí. Em média, 10 minutos pode ser que seja suficiente. Você vai pegar essa solução, vai colocar ela num banho de gelo até que se forme um precipitado, que no caso são os cristais. Você vai filtrar esse material, né, no caso os cristais, num funil de Buster e vai lavá-los com água.
E como produto final, você tem que obter aproximadamente aí 65% de cristais, né? Desse produto cristalino aí, que possivelmente vai ter uma cor levemente rosada. Bom, falando para vocês aí um pouquinho sobre o mecanismo de síntese. Eu pesquisei na literatura e a síntese que, né, partindo do nitrobenzeno foi a síntese que eu mais vi, né, que eu mais encontrei referências aí. Então, eu decidi apresentar para vocês a síntese do paracetamol partindo aí do nitrobenzeno. A primeira etapa, né, no caso aí partindo do nitrobenzeno, você vai ter uma reação de redução, né, utilizando aí o zinco metálico na presença do cloreto de amônio. E isso vai me dar esse composto 2, né, que é o N-fenilhidroxilamina. O N-fenilhidroxilamina, ele vai ser tratado aí com ácido sulfúrico, na presença de água, para gerar o paraminfenol, que é esse composto 3 aí. O paraminfenol, ele vai sofrer o processo de acetilação, né, na presença aí do anidrido acético, para me dar o meu composto desejado, que no caso é o paracetamol. É um mecanismo de síntese bem simples, né? Então envolve aí 4 compostos, né? O nitrobenzeno, o N-fenilhidroxilamina, o para-aminofenol e, no caso, por último, o paracetamol, né? Então, assim, eu acho que é bem tranquila aí essa síntese. Bom, aqui estão algumas referências bibliográficas aí do nosso trabalho. A gente agradece aí a atenção de todos, né, do professor e de todos os alunos aí presentes. E agora a gente abre o espaço aí para possíveis dúvidas.